Uma única taxa que influencia tudo dentro de um país. Isso mesmo, a taxa Selic é a grande responsável por mexer em toda a economia do Brasil e impactar diretamente a sua vida financeira. E se você quer saber como é que essa taxa consegue mexer dentro do seu bolso, fica comigo até o final desse vídeo. Olá! Sejam bem-vindos ao canal 3 Centavos, o canal que fala tudo sobre economia e finanças pessoais. Eu sou Raul Souza e hoje vamos falar sobre um assunto fundamental para a economia brasileira, a taxa Selic. Você já provavelmente ouviu falar sobre ela, mas se você ainda não sabe o que é, dá uma olhadinha. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela que rege a definição das outras taxas de juros de outras operações financeiras, como por exemplo investimentos, financiamentos, empréstimos, entre outros. Ela é definida pelo Comitê de Política Monetária, o Copom. O Copom é vinculado ao Banco Central do Brasil e ele é responsável por estabelecer as políticas monetárias do país. A Selic é determinada a partir de reuniões periódicas que a Copom faz, em média a cada 45 dias, e levam em considerações diversos fatores econômicos, como por exemplo câmbio, inflação, crescimento econômico e outros fatores. A divulgação da taxa Selic é feita pelo Banco Central, geralmente um dia depois que é feita a reunião do Copom. Aí eles emitem um comunicado oficial. Aí a partir desse anúncio, todas as instituições financeiras precisam revisar suas taxas de acordo com esse comunicado. E é por isso que a compreensão desses conceitos é fundamental para a gente entender como é que afeta a nossa vida financeira. E nesse primeiro ponto a gente vai ver como é que ela afeta a economia do país. Uma das principais funções da taxa Selic é controlar a inflação. Assim, quando a taxa Selic sobe, os juros ficam mais caros e o consumo pode diminuir. Com isso, a demanda de produtos e serviços pode diminuir e aí os preços tendem a cair. E da mesma maneira acontece ao contrário. Quando a taxa Selic cai, os juros ficam bem mais atrativos. Ou seja, o consumo aumenta tanto de produtos quanto de serviço, fica mais fácil de adquirir. E pela alta demanda, os preços tendem a subir também, o que pode afetar muito a inflação. E essa é a relação mais aproximada sobre a inflação e a taxa Selic. Se falar em mercado financeiro, ela também pode afetar. Isso porque, quando a taxa Selic sobe, os rendimentos dos investimentos em renda fixa também pode aumentar. Isso porque os títulos públicos tendem a oferecer uma rentabilidade maior. Mas em contrapartida, a grosso modo, o mercado de ação pode cair, pois o dinheiro dos investimentos tende a migrar da renda variável para a renda fixa, por estar com uma disponibilidade de renda maior. E como essa taxa afeta os financiamentos e empréstimos? Quando a taxa sobe, nós encontramos uma maior dificuldade em conseguir algumas operações de crédito. Isso porque, como a gente acabou de falar, os juros sobem. Fica menos atrativo você fazer empréstimos e investimentos naquele momento. E como estamos falando de um índice, a operação ao contrário também acontece. Se a taxa desce, juros fica bem atrativos, o que faz, por exemplo, os empresários a trabalhar com o dinheiro do banco, facilitando acesso ao crédito e assim ele não precisa trabalhar com caixa próprio, já que as taxas de juros estão bem atrativas. Pessoal, e no que influencia a taxa Selic em relação a câmbio, troca de moedas? Quando a taxa Selic sobe, os investidores tendem a colocar dinheiro em renda fixa, ou seja, nos títulos públicos. E isso não fica atrativo somente para os brasileiros. Os estrangeiros também percebem essa atração. Então, os investidores estrangeiros injetam dólar dentro do nosso país para investir em renda fixa. E se fica atrativo para os estrangeiros, a gente pode ter uma entrada muito maior de dólar no país. E da mesma forma acontece ao contrário. A taxa Selic cai, os investimentos em renda fixa ficam menos atrativos, os investidores estrangeiros não aportam dólar dentro do nosso país, então a moeda dólar fica mais escassa. E essa escassez faz com que o dólar se valorize em relação ao real. Beleza, a gente falou até aqui sobre o contexto federal, tudo que acontece dentro do país. Mas o que afeta diretamente a vida financeira das pessoas? Já foi dito antes que a taxa Selic ela rege as outras taxas, né? Por exemplo, de investimento em CDB, Tesouro Direto, entre outros. Então a taxa subindo fica muito atrativo para o ser humaninho fazer investimento em renda fixa, ou seja, as pessoas podem injetar dinheiro em renda fixa que o rendimento provavelmente vai ser maior. Levando isso em consideração, a gente sabe que acontecendo ao contrário, a reação é ao contrário.
taxa Selic cai, rendimento em renda fixa cai. Não é tão interessante assim, beleza? Também para as pessoas adquirirem carros, por exemplo. Você chega numa loja, vai fazer um financiamento, você percebe que quando a taxa Selic está alta, o juros do seu financiamento fica absurdo. E é isso que eles querem. A taxa Selic sobe para controlar a inflação. Como já dito anteriormente, a taxa Selic ela controla a inflação. Então a tendência é realmente afetar totalmente a vida financeira. Um investimento que você vai fazer, um empréstimo que você vai fazer, ou compras no cartão de crédito, tudo isso os juros aumentam. O que dificulta você fazer compras ou quitar seus empréstimos. Nesse quesito, a sua vida financeira fica um pouco mais complicada. O custo de vida aumenta. Então, para ficar mais fácil aqui para vocês, vamos separar em dois momentos. Taxa Selic subindo ou descendo. Você pode ganhar dinheiro com ela subindo em investimentos de renda fixa. Se a taxa Selic estiver descendo ou caiu, ponha seu dinheiro em ações, por exemplo. Vai facilitar. Isso relacionado a investimentos. Agora, em relação a compras, aquisições ou seu projeto financeiro, você precisa pensar, a taxa Selic está alta, não faça financiamento, não faça empréstimo. De repente, esse não é o momento de você fazer esses tipos de aquisições, certo? A taxa de juros vai estar bem alta, não tem como fugir disso. E por isso você ouviu já falar sobre a taxa Selic. Hoje você sabe o que é ela. E você está prestando atenção para saber o que ela afeta na sua vida, né? Como sempre, no detalhe, você pode ganhar dinheiro ou perder dinheiro com muita facilidade. Sendo assim, agora você já sabe tudo o que a taxa Selic afeta na economia do país e como afeta a sua vida financeira. Por isso, é sempre bom você saber como é que está sendo essa mudança dessa taxa Selic, pois ela afeta diretamente os investimentos, o mercado financeiro, o câmbio de moedas e os financiamentos e empréstimos. Por isso, fique sempre informado sobre as mudanças e como estão sendo as decisões da Copom. Você pode acompanhar isso no site do Banco Central, jornais especializados em economia ou consultorias financeiras, ou no nosso canal, pois grandes mudanças falaremos aqui também. Por isso, gostaria de agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui e entendeu tudo sobre taxa Selic. Espero de verdade que essas informações tenham sido muito úteis para você. Deixa aqui no comentário se você conseguiu entender, se ficou alguma dúvida e também até a sua opinião. De repente você acha que a taxa Selic não afeta direto o seu bolso. Se ficou também curioso para saber sobre alguma outra coisa que eu não falei nesse vídeo aqui, deixa nos comentários também, que a gente está sempre aberto a novas ideias de conteúdos aqui. Lembre-se, estamos aqui para ajudar você. Por fim, se você ainda não é inscrito no canal, faz o favor, clica lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha com a galera toda. Belezinha?